Me chamo Lucas Rossini, sou discente de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Santa Cruz e venho aqui apresentar para vocês uma pesquisa da área do comportamento animal da zoologia com o título Temperamento e Hierarquia em Queixadas, da Essopecari. Bom, o temperamento, também utilizado como sinônimo para personalidade ou individualidade comportamental, nada mais é do que as diferenças que se mantêm constantes durante o tempo em distintas situações, né? Então, diferenças características comportamentais do indivíduo que vão se manter constantes durante o tempo. E também é colocado o temperamento como um espectro fenotípico. Então, os autores aí evidenciam um espectro com características bem marcadas nas extremidades, como tímido e ousado, e o indivíduo permeia nesse espectro sendo um pouco mais tímido, um pouco mais ousado, social, né, ou mais antissocial, agressivo e não agressivo, explorador, menos explorador. E a hierarquia? Bom, a hierarquia é um tipo de configuração social em que os indivíduos cooperam entre si, aumentando suas chances de sobrevivência e reprodução. E um dos tipos de hierarquia encontradas no reino animal é a hierarquia de dominância, em que os dominantes se valem de privilégios, os submissos recebem proteção, e então minimiza-se os conflitos sociais do grupo. A espécie estudada foi o queixado, Taissua peccari. É um ungulado da família Taissuidae, é uma espécie vulnerável ao risco de extinção pela IUCN, principalmente devido à perda de hábitat e à caça, e é uma espécie já extinta no sul e no nordeste brasileiro. Bom, o queixada é dito também como um engenheiro do ecossistema, né? Então, uma espécie que tem um potencial de dispersão de sementes, muito sugerida para restauração de habitats, por exemplo. Já foi trazida aí em diversos estudos também a complexidade comportamental relacionada à estrutura social dos indivíduos, ou seja, comportamentos afiliativos, que são os amigáveis, que fazem um papel importante para essa estrutura social, ou comportamentos de submissão, ou comportamentos agonísticos, que são os de agressividade, por exemplo. Então, os objetivos da pesquisa foram descrever o tipo de hierarquia social, descrever o temperamento dos animais e então analisar a correlação entre temperamento e ranking social, evidenciando aí o papel do temperamento para a posição do indivíduo no ranking. Então, foram estudados 26 animais, divididos em 3 grupos, lá no Laboratório de Etologia Aplicada da UESC, e para a técnica de observação foram utilizados o animal focal, que é uma técnica sugerida por Altman, e foi tido aí de registro 10 minutos por indivíduo, utilizando a filmadora Sony DCR SR45. Foi analisado também os ganhadores e perdedores das interações sociais, como sugerido Nogueira Filho e colaboradores, e foi utilizado a técnica de Behavioral Coding para o registro dos comportamentos. E a gente categorizou os comportamentos entre agressividade, exploratório, socialidade e submissão, como, por exemplo, comportamentos de agressividade, o avançar, o empurrar, o perseguir. Comportamentos exploratórios, teve forragear, o parado observando. De socialidade, esfregamento mútuo, esfregamento unilateral entre os indivíduos. E comportamentos de submissão, como evitar, ou fugir ou abaixar a cabeça. Para a metodologia de análise, foi utilizado o índice de linearidade e o índice de dominância, o MDS, por meio do software SOCPROG 2.9. Então, foi tido aí a correlação do MDS, né, então entre ranking, peso e sexo, e utilizado também a teste de Lilliefors e o teste de correlação de Spearman, para a correlação entre as variáveis. Bom, foi evidenciado aí nos 3 grupos a hierarquia de dominância linear, com fêmeas ocupando posições mais altas e machos como alfa. Então, ilustrando aí, tem os 3 sociogramas, um de cada grupo, com as linhas, né, marcando a intensidade da relação entre os indivíduos. Também foi tabulado aqui os coeficientes de correlação de Spearman entre as variáveis estudadas, e em asteriscos foram os coeficientes de correlação significativa. Então, traduzindo a tabela, tivemos aí indivíduos mais dominantes foram os menos exploradores, os indivíduos mais agressivos foram os mais sociáveis, então os dominantes foram os mais sociáveis e os indivíduos mais agressivos foram os menos submissos, indicando aí o papel do temperamento, da personalidade dos animais para a posição no ranking, né, para a posição social daquele indivíduo no seu grupo. Então, para concluir, uma grande relevância para a compreensão da relação social dos indivíduos e subsídio para desenvolvimento de protocolos de soltura e práticas de manejo. Agradecer aí às instituições e o tratador dos animais, Adenilson Costa,
Obrigado.